Toda Drama Island 2024 foi uma temporada decepcionante. Prometeu muito, mas no fim ficou devendo. Entre bons e maus pontos, os principais são os personagens, onde alguns até fizeram uma boa temporada, já outros... assista pra saber. Por isso, hoje, nesse canal, eu irei ranquear todos os 16 personagens de toda a Drama Island 2024, do pior ao melhor. Lembrando que essa lista está baseada na minha opinião e que também já tem vídeo ranqueando os personagens da primeira temporada. Passa lá porque também tem os critérios tudo certinho. Então, antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e agora sim, bora! Em 16º lugar, o pior personagem dessa temporada não tinha como ser outro senão o Chase. Ele não chega a ser um personagem ruim, ele até tem uns bons momentos e algumas pequenas interações. Ele até faz uma graça no primeiro desafio, porém no segundo episódio ele é taxado de vilão e eliminado por isso. É um personagem que foi bem descartado, mas que dá pra entender, até porque ninguém esperava dele e ele cumpriu exatamente o que prometeu. Em 15º lugar, essa é polêmica. Diferente do Chase, a Lauren era uma personagem extremamente hypada. Vale lembrar que teve toda uma treta pelo seu design ter sido vazado e ela chega na ilha como uma personagem totalmente nova. Trocou o design, a personalidade, mas não a cabeça. Bart, é melhor levantar dessa cama porque os caras estão lá fora na maldade pra levar a Maquita? Já que depois de não fazer nada no desafio, ela chega pra todo mundo, manda um discurso aterrorizante, assusta a todos que se unem pra eliminá-la. Ela saiu com poucas falas, poucos momentos, poucas interações, etc. Vale lembrar que ela volta na final com o seu design antigo, I always come back. Que foi bem maneiro, mas que sinceramente foi seu único ponto positivo na temporada, já que ela entregou muito e deveu mais ainda. Na posição de número 14, dando um salto gigante em relação aos dois últimos, é a vez da Emma, que diferente dos outros dois, ela até conseguiu se reinventar, já que ela é responsável por manipular e consequentemente eliminar o Chase. Ela teve aquela amizade que acabou se tornando uma rixa com a Bria, né? Ocasionando no fatídico episódio 4, onde apesar de ter ajudado sua equipe, quando ela bate no peito e vai fazer o último ponto, perde e é eliminada. A Emma nessa temporada, apesar de bons pontos, se destacou mais da forma negativa, já que a eliminação do Chase vem muito mais por burrice dele do que mérito da Emma, sem contar que ela acaba queimando o próprio filme sendo eliminada por isso. E isso, querendo ou não, justifica sua baixa colocação. Em 13º, um dos maiores downgrades dentre a primeira e a segunda temporada, o Z. O problema do Z nessa temporada é que ao invés de trabalharem ele como um alívio cômico igual foi na temporada passada, que tinha funcionado muito bem, aqui ele virou uma bomba relógio. Porque ele ficou vários episódios segurando o segredo da Brie e do Caleb, e depois que ele revela, esse imbecil ainda conseguiu brecha para se eliminar. Vale ressaltar as diversas outras vezes que ele também prejudicou a si mesmo ou a própria equipe nessa temporada durante os desafios. Ele acabou perdendo muito carisma, virou um personagem horrível, colocaram um plot podre em cima dele, o que querendo ou não, acarretou naquela péssima reta final de temporada. Muito ruim. Em 12º, outro personagem descaracterizado, o Reaper. Nessa temporada o plot dele é bem parecido com o do Chase nesse 1, porque ele fica tentando conquistar a Axel o tempo todo, o que eu não vou negar, dá umas poucas cenas boas, mas quando eles começam a namorar de fato, sem palavras. Maluco, é muito ruim. Outro ponto de piora dele foi que ele não é mais aquele participante sujo e trapaceiro que nem ele era na temporada passada, que fazia ele ser bom. Todo o tempo de tela dele fica baseado na Axel, o que acaba mirando muito o Reaper até chegar naquela eliminação pura. A sorte dele é que os primeiros episódios são bem legaisinhos, porque senão ele ficaria bem mais para baixo. Em 11º, o homem da relação, Axel. Assim, eu acho ela bem melhor que o Reaper, porque assim como ele, ela consegue ir bem nos primeiros episódios, mas consegue se manter um certo nível depois que o casal se forma de fato. Nessa temporada, a Axel até conseguiu mostrar uns lampejos do potencial escondido no S1, indo bem nos desafios, várias novas interações, mas de novo, acho que o que ferra tanto com ela quanto com o Reaper é justamente o casal, que é muito ruim, já que a Axel acabou ficando muito presa a ele, perdendo um baita potencial, sendo eliminada muito cedo. Abrindo nosso top 10, agora é Michelle Ladonna.
Outra personagem muito hypada, mas que diferente dos outros até que entregou. Ela teve seus bons momentos nessa temporada, principalmente no primeiro episódio, onde ela ganha o desafio do mais absoluto nada. Vários episódios que ela vai bem individualmente, novas interações principalmente com o Damian. O problema, assim como todos os outros, é a sua paupérrima eliminação, que consegue ser um furo de roteiro em 1010 sentidos diferentes. Mas enfim, é uma personagem que pelo menos entregou. Eu só senti um pouco de falta de humanidade nela, porque ela passa a temporada inteira como um robô programado para ir bem nos desafios, em vez de ser simplesmente uma pessoa que treinou para isso, o que é bem ruim. E quem diria que os humilhados seriam exaltados? É incrível o fato da Millie ter sido melhor em 3 episódios nessa temporada do que em 13 na temporada passada. O problema dela na primeira temporada foi literalmente ter chegado longe, porque ela não tem feitos, tempo de tela ou carisma de uma finalista, e ela passa a temporada inteira colada na Priya. Nessa segunda temporada agora, ela finalmente teve um plot próprio, que foi com o Damian, já que no segundo episódio ela quase mata o Damian para ganhar o desafio, o que joga a equipe inteira contra ela e posteriormente elimina. Só que foi um plot bom, apesar de resolvido com a bunda. Ela também teve novas interações, etc. Foi uma personagem redonda bem boa. Em oitavo lugar temos o irmão do campeão da temporada, o Raj, que nessa temporada foi um personagem bem largado. O plot dele no começo da temporada se resumiu ao fato inteiro da equipe dele, incluindo o Bobby trapaceando em inúmeros desafios. Enquanto isso, ele e o Wayne eram uma resistência a esse formato, priorizando o jogo limpo. Então rola uma treta ferrenha entre o Raj e o Bobby pela inversão de valores, que dura até o Bobby ser eliminado. Dali pra frente, o Raj não chega a ser um personagem ruim, mas ele fica tão perdido no meio de todos que, pô, no 9º episódio eles literalmente envenenam ele pra ele sair do desafio porque nem sabiam o que fazer com ele. Sinceramente, um talento desperdiçado. Ele até consegue se manter bem no humor, etc, mas, cara, fica tão largado nessa temporada que... Olha... Em sétimo lugar, a maior descambada da história do reboot, que pertence a Priya. No começo da temporada ela estava indo muito bem, ela criou a equipe, liderou ela, fortaleceu novos laços, venceu imunidades e claro, começou a flertar com Caleb, que no começo estava tendo um desenvolvimento perfeito. Mas quando o Z resolve abrir a boca e expor a verdade, que naquele momento já era inválida, né, vale lembrar, tudo acaba. E a Priya, que via sendo uma ótima personagem, vira uma vagabunda que grita 24 horas por dia, ficando assim até o final da temporada, sendo posteriormente eliminado pela Julia. É inacreditável quando conseguiram cagar em cima da Priya, velho. O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau, ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chutar uma cara. O nome dele é... O Caleb, que antes de tudo, meus parabéns, porque ele saiu de literal primeiro eliminado e pior personagem da primeira temporada para um personagem bom e finalista. Então, meus parabéns. Assim como a Priya, o Caleb estava sendo muito bem desenvolvido. Era uma arma nos desafios, vivia o seu próprio romance, etc. Mas, de novo, quando o Z abre a boca e o casal dá aquela rixa, o Caleb até que consegue se manter. Até porque não era ele quem estava sendo insuportável. Nesse meio tempo, ele também consegue voltar com a própria Priya, ganha 2 imunidades, vai para a final e perde, por isso ele até fica na frente dela. O problema é que ele fica tão robô nessa temporada que ele fica sendo dominado pela Priya e altamente manipulado pela Julia. E apesar de ser um bom finalista, tem aquele sabor amargo, mas é um bom personagem. Abrindo o nosso top 5, uma posição bem surpreendente, pois quem diria que o 6º eliminado estaria no top 5? Sim, estamos falando do Bobby, que mesmo em pouquíssimos episódios não dá para desmerecer. Ele forma a equipe estrategicamente e lidera ela nos desafios. Ele vence vários dos desafios trapaceando junto da MK e da Julia, até começar aquele plot dele fugir das trapaças por conta do Raj, que era seu namorado e obviamente desaprovava isso. Então, ele bate de frente com o Julia e MK, mas depois de perder no episódio 6, acaba sendo eliminado. O Bobby foi um ótimo personagem dessa temporada e mesmo caindo cedo foi consistentemente bom e sinceramente poderia ficar ainda mais acima dessa lista. Acho que o que ferra com ele é ele de fato ter sido eliminado bem cedo.
Em quarto lugar, vamos falar do Wayne, o grande vencedor dessa temporada, que nessa lista está em quarto, sim. O Wayne é um personagem que ele é bem divertido de assistir, ele tem muitas boas piadas, um humor completamente refinado. E aí a gente tem uma problemática assim, que o Wayne ele fica muito tempo com o Raj. Quando ele fica sem o Raj, eu acho que dá uma camada assim, mais uma profundidade emocional pra ele ali, que é legal, que é o que? Você não ter o seu melhor amigo por perto, você ter que encontrar outras relações, você ter que abrir brecha com outras pessoas. E quando a Julia vai tentar falar com ele, né, dá pra dar uma manipulada, o Wayne ele aceita, porque o Wayne ele tá assistindo tão sozinho que ele faz as brincadeiras que ele faz com o Raj, com a Julia. Por quê? Porque ele tá sozinho. Ele não sabe como vivenciar o Raj, pois eles sempre viveram as coisas juntos. Tanto que a eliminação deles da primeira temporada é com eles juntos. E quando você tira o Raj do Wayne e vice-versa, eu gosto muito de ver o que eles fazem. Porque o Wayne, ele fica meio depressivo, ele fica depressivo, ele não tá tão comédia assim, mas ele ainda assim mantém o carisma sorridente de sempre, e sempre de alto astral. O personagem ele é muito bom por isso, sabe? O Wayne daquele top 4 pra mim é o personagem mais puramente, sabe, puro dali, sabe? Um personagem que ele sempre foi divertido, nunca pra mim irritou ninguém se irrita com o Wayne, cara, é um personagem muito bom, ele é muito bom, é engraçado, e na minha opinião o episódio 12 era uma imunidade certa pro personagem. Ele não tem nenhuma imunidade na fusão, mas pra mim ele deveria ter ganho do episódio 12, tá? Até porque eu acho que se ganha a imunidade e não o Caleb, faria mais sentido. Até porque o Wayne realmente superou os medos dele. Ele merece mesmo esse quarto lugar. É um personagem muito legal. Tipo, ele não é aquele personagem que vai carregar uma trama inteira de um episódio, mas ele carrega uma trama inteira de um episódio. Ele carrega assim uma trama inteira, mas ele não é aquele personagem que fala caralho, faz várias jogadas, não. Ele é um personagem meio burro pra você dar risada. Ele é engraçado, você se diverte e você vê que com o tempo a vitória dele vai ficando cada vez melhor. Porque você vê que cada vez mais a gente foi liberto de ter uma vitória da Julia, porque misericórdia, a Julia não tem karma nessas temporadas. Mas cara, o Wayne é divertido, cara, ele é um bom personagem. Galera, pra quem fala que o Wayne não é um bom personagem, é porque tem um sério problema num pensamento assim mais crítico sobre o personagem, de só ficar olhando, analisando o personagem por profundidade besta, como imunidade e até mesmo pelas jogadas que ele toma em jogo. Até porque o foco do Wayne pra mim nunca foi ser jogador, e sim sempre foi ser um personagem divertido. Porque mesmo que ele seja fãzão de rock, por exemplo, ele ainda assim ele não tem aquele foco completamente no jogo. Ele tem um foco mais no social mesmo, um foco mais no jogo social do que no jogo mesmo, né, nos desafios. Tanto que o Wayne fica de fora de vários desafios e nem por isso ele deixa de ser ruim, nem por isso ele deixa de ter um carisma na temporada, sendo pra mim o rosto carimbado de um bom vencedor que é simplesmente equilibrado naquilo ali. Ele é um Owen, só que com menos profundidade. Mas é isso. Agora em terceiro lugar, do nosso pódio, em terceiro lugar, o mais carismático do elenco, Damian. Um dos favoritos do público. Nessa temporada o Damian se elevou. Ele amplia muito suas interações, interage com diversos personagens, acaba ganhando o segundo desafio de forma meio culposa, já que a Millie quase o mata para isso, gerando todo aquele plot que, apesar de ser bom, é resolvido com a bunda. Ele também ganha a imunidade do episódio 6 em cima do Paul e da Julia. Foi ele quem achou o ídolo, mas consequentemente perdeu daquela forma tosca. Em questão de humor, falas e etc, creio que o Damian seja sim o melhor da temporada, mas infelizmente ele foi bem desperdiçado, já que o Damian é do campeão moral da temporada, sem contar que ele era uma escolha de casal muito melhor para a Priya do que o Caleb. Então, foi um ótimo personagem, isso não dá pra negar, mas também poderia ter sido bem mais. E em segundíssimo e primeiríssimo lugar, a dupla dinâmica, o Chico e o Teco, respectivamente. Em segundo, a MK e em primeiro, a Julia. Duas personagens que destruíram. Se isso fosse uma tier list, as duas iriam pro S sem dúvida nenhuma. A começar pela MK, que foi muito bem. Ela teve aquele plano genial de se disfarçar de estagiária para ter informações privilegiadas dos desafios e assim poder trapacear à vontade. Participou da eliminação do Bowie e ajudou na rixa da Priya com o Caleb. O problema é que ela decai bastante a partir da fusão, o que resulta naquela inexplicável eliminação dela, que é muito WTF. Mas enfim, agora a Julia, que é a melhor personagem dessa temporada disparada. Além de estar envolvida em todas essas participações que eu falei da MK, ela ainda consegue eliminar a própria MK, o Damian e a Priya, além de ganhar imunidades, fazer o Caleb e o Wayne de capachas, etc, sendo coroada então a melhor personagem dessa temporada.
Mas como nem tudo são flores, obviamente, tem que ser ressaltada a quantidade de plot armor em cima dela. Pra você que não sabe o que é plot armor, é basicamente uma proteção que o personagem tem pelo roteiro, que é o que a Julia tem. Porque muitas das coisas que ela faz nem sequer são mostradas em tela, como por exemplo a eliminação da Nichelle. O que serve sim para não deixar essa personagem teoricamente tão boa, mas que não tira o primeiro lugar dela. Então, é isso. Bom galera, esse vídeo tá saindo aqui depois de muito tempo. O canal passou por uma desmonetização, né? Por isso saindo esse vídeo tão tarde. Mas muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. E como eu tô devendo, o salve para os membros, né, antigos do canal, que eu não tive a oportunidade de dar salve nos outros vídeos. Sendo eles o Saci de Angola, meu grande amigo e parceiro, e Natan de Calcinha 69. Eu vou pegar o arrombado que fez isso. Mas no geral é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus. Falou.